uma terceira parte da leitura deste livro. Capítulo 6. A primeira sociedade de consumo de massa. A exposição do cenário não foi a única grande inauguração da Filadélfia em 1876. Quase tão espetacular foi a abertura do Grande Depot de John Wanamaker, que ele anunciava como um novo tipo de loja e o maior espaço do mundo dedicado ao varejo em um único andar. A estação ferroviária da Pensilvânia, transformada, ocupava um quarteirão inteiro entre 30th e a Market Street, no centro da cidade, e deslumbrava com cores e movimento. Iluminada de dia pelo teto de vidro colorido e por centenas de pontos de gás à noite, tinha balcões arrumados em círculos concêntricos de mais de 1 quilômetro de comprimento, com 1.100 bancadas, para que as senhoras pudessem se sentar e discutir suas compras. E, na verdade, as 70 mil pessoas que foram até lá no dia da inauguração eram, na maioria, mulheres, como pretendia o Wanamaker, iguais a jovens de camisa engomada que eram a maioria de sua equipe de vendas. Os machos mais visíveis eram os chefes de seção arrogantes que espiavam por entre os balcões em suas casacas. Em 1890, as mulheres estavam penetrando até mesmo nos níveis executivos. Edward Philaine chamou sua loja de Boston em um Éden sem Adão. Wanamaker foi o primeiro a usar o termo loja de departamento, mas sua loja seguia o estilo Grand Magazine, criado pelo Bon Marché de Aristide Boucicaut, em Paris, e realizado pela primeira vez nos Estados Unidos no Palácio de Ferro Forjado de A.T. Stewart, de 1862, na Broadway, em Nova York. Stewart e Boucicaut se revezavam em superar um ao outro em grandiosidade e estabeleceram um padrão para a proliferação dos palácios de compras dos Estados Unidos metropolitano. A cidade de Nova York podia se gabar das lojas como Macy's, Bloomingdale's, Lord Taylor e B. Altman, enquanto o Brooklyn tinha sua Abraham e Strauss, Boston, sua Philenis, Detroit, sua Hudson's, Chicago, sua Marshall's Fields, São Francisco, sua Emporium. Até Indianápolis e Milwaukee tinha uma Gimbels. A maioria das lojas de departamento tinha departamentos masculinos, mas o alvo do marketing eram as mulheres. Além de roupas, todas as lojas vendiam tecidos, fitas, materiais de costura, objetos do lar, máquinas de costura, vestidos prontos, lingerie, lençóis e fronhas, artigos para bebês, perfumes, sabonetes e artigos de toucador, cada um com seu próprio departamento e equipe bem treinada. O mármore, as estátuas, os candelabros dourados, tudo era feito para fazer as compras, fazer delas uma forma elegante de recreação, com objetivo. Uma senhora podia alternar a exploração dos vários departamentos com uma parada no salão de chá, ou nos salões bem decorados, ou até ouvir um recital de órgão. Algumas lojas de Nova York tinham como público-alvo uma clientela de renda mais elevada, mas a maioria das lojas de departamento tinham como alvo as donas de casa de classe média. Elas ficavam impressionadas e lisonjeadas com a elegância dos ambientes
e com a consideração das balconistas. Mas varejistas sagazes compreendiam que sua dona de casa não era rica e tinha instintos de parcimônia e austeridade estampados em seus genes. Eles podiam atraí-las com espetáculos, tratá-las por senhora, e estimulá-las a permanecer lá por mais tempo, mas não podiam convencê-las a comprar a menos que oferecessem bons preços, qualidade confiável e devoluções sem perguntas. Os clientes gostavam de olhar para um chale de US$ 300, mas as camisolas bordadas de 75 centavos eram os itens que mais vendiam. As lojas de departamento eram a manifestação externa de uma reformulação tectônica das estruturas econômicas e sociais americanas, que estava se acelerando nos anos 1870 e 80. Poucos anos antes, as mulheres do campo faziam seu sabão e suas velas com barris de gordura animal fervida, uma das tarefas femininas mais sujas. Nos anos 1840 e 50, as mulheres do campo com melhor situação compravam seu sabão e suas velas de produtores regionais, como o Procter Gamble, de Cincinnati, que alcançou os 80 empregados e US$ 1 milhão em venda antes da Guerra Civil. A P&G tomou gosto pelas operações em larga escala com os contratos de fornecimento de guerra, mas a proliferação de lampiões de querosene no pós-guerra afetou muito seu negócio de velas. Então, um acidente de sorte em 1879, um trabalhador deixou uma batedeira de sabão ligada por tempo demais. Produziu um sabão que boiava, que eles chamaram de Ivory. Depois de arriscar US$ 11 mil em uma campanha publicitária, a P&G se tornou uma das primeiras marcas de consumo de sucesso nacional. Em menos de uma década, eles vendiam mais de 30 marcas de sabonete. As vendas tinham quadruplicado e eles estavam disputando com a Colgate e a Palmolive o primeiro lugar nos corações e carteiras das americanas. Nenhum dos Morgans, ou Loebs, ou Belmontes, ou Barings, que ganhavam bilhões de dólares com ferrovias, telégrafos, siderúrgicas e minas de carvão e ferro americanas, tinha pensado em vender sabonete perfumado e embalado para senhoras. Mas descobriu-se que era para isso que servia toda aquela infraestrutura. A P&G usava resina de árvores no lugar de sebo animal. Então as vendas crescentes do Ivory exigiam grandes operações de extração, processamento e transporte de madeira, máquinas de aço para a produção de sabonete, geradores movidos a carvão e usinas de aquecimento e resfriamento, corte, embalagem, armazenagem e transporte cada vez mais mecanizados. Havia também pequenos exércitos de trabalhadores para preencher os pedidos e legiões de funcionários e contadores para preparar as cargas, enviar faturas, registrar pagamentos e monitorar a produção. Oferecer preços mais baixos, maior variedade e qualidade consistente, como prometia o Wanamaker, ainda mais com um ambiente de compras agradável, só era possível em escala. E grandes operações de varejo exigiam escalas cada vez maiores ao longo de toda a linha. As P&Gs e os Waymakers estavam caminhando lado a lado. Ocorreram baixas. A produção de sabão era uma linha de negócio secundária para a maioria das farmácias urbanas, e o American Journal of Pharmacy
lamentava em 1884. Abre aspas. É necessário produzir uma variedade de sabões a preços baixos. Isso foi provocado pela concorrência e a falta de capacidade do público para diferenciar um sabão bem feito de um comum. Os sabões mais baratos, por se dissolverem com mais facilidade na água, produzem espuma com mais rapidez que o sabão puro. E como o público não costuma fazer testes comparativos dos poderes duradouros, as vendas deste último caíram consideravelmente, e ele foi substituído pelos tipos mais baratos. Fecha aspas. The hot July saw everything. My first taste of love, so bittersweet. Olha, provavelmente os farmacêuticos estavam certos em relação aos méritos do sabão feito à mão, comparado ao produzido em massa, flutuasse ele ou não. Mas os milhões de pessoas de baixa renda só conheciam os sabões amarelos nojentos vendidos na mercearia. Nos Estados Unidos do último quarto século XIX, havia um rugido ao fundo que impressionava e alarmava os árbitros da virtude pública, como aconteceu desde então nas sociedades em desenvolvimento. Era o rugido de uma florescente nova categoria demográfica, a classe média, que exigia produtos e mais produtos. A nova classe média é a classe mais valiosa em toda a humanidade, é a classe média, proclamou Walt Whitman em 1858. Os homens de meios moderados que vivem com cerca de $1.000 por ano. Observe que Whitman teve de definir o termo, pois a noção de uma classe média em meados do século estava apenas começando a se tornar corrente. O historiador Stuart Blumen observa que nos Estados Unidos a classe média tem uma conotação bem diferente das classes médias da Grã-Bretanha. Um extrato rígido de pequenos artesãos e comerciantes espremidos nervosamente entre a elite dominante e a massa proletária. Nos Estados Unidos, a classe média era menos um extrato social definido que um estado de mente, um compromisso com a fluidez, como observou o sempre perspicaz Alexis de Tocqueville nos anos 1830. Abre aspas para ele. Não estou dizendo que haja qualquer falta de indivíduos ricos nos Estados Unidos. Na verdade, não conheço outro país onde o amor pelo dinheiro tenha alcançado tamanho domínio nas afeições dos homens. Mas a riqueza circula com uma rapidez inacreditável. E a experiência mostra que é difícil encontrar duas gerações subsequentes que a desfrutem de forma plena. Fecha aspas. O historiador David Porter faz eco com Tocqueville ao definir o americano característico do século XIX como o homem móvel completo, que se movimenta com liberdade de uma localidade para outra, de uma posição econômica para outra, de um nível social para níveis superiores. Na verdade, a mobilidade é essencial ao épico nacional americano.
Um argumento-chave no caso de Lincoln contra a escravidão era que ela sustentava uma aristocracia determinada a minar a promessa americana de que o mais humilde dos homens tem a mesma chance de ficar rico que qualquer outra pessoa. Os historiadores empreenderam pesquisas prodigiosas para determinar a verdade dessa mitologia tão apreciada. Os Estados Unidos eram mesmo esse lugar de oportunidades? As pessoas comuns realmente conseguiam subir acima de sua posição? Os Estados Unidos estavam realmente se transformando em uma verdadeira sociedade de classe média? A resposta é sim. Um sim, sem dúvida, com muitas qualificações. Mas no fundo do quadro convencional, a fluidez social e econômica americana tem base em fatos. A economia tradicional pressupõe que a desigualdade deve aumentar em uma sociedade em desenvolvimento, já que a formação de capital tende a se concentrar entre as classes mais altas. Os resultados americanos, no máximo, são uma fraca confirmação dessa hipótese. A desigualdade de riqueza era muito grande na era dos barões ladrões, claro, mas é ainda mais alta hoje em dia. Ver detalhes nas notas do capítulo. A mobilidade econômica do século XIX, entretanto, era muito alta, e para os dois lados, apesar da suposição de Tocqueville de que as famílias ricas tinham tendência a perder sua posição, não ser verdadeira. Os 20% mais ricos e os 20% mais pobres normalmente mantinham suas posições, enquanto movimentos rápidos para cima e para baixo se concentravam nos restantes 60% intermediários. A mobilidade ocupacional foi substancial em duas cidades do leste, entre 35% e 40% dos trabalhadores manuais dos níveis mais baixos obtiveram ocupações melhores durante suas carreiras profissionais. Amostras extraídas de períodos mais curtos em uma gama maior de cidades mostra que de 10 a 20% dos trabalhadores de colarinho azul, blue collar, moveram-se para empregos de colarinho branco, white collar, o que era um passo muito maior do que é hoje. Nas áreas rurais, a mobilidade ocupacional era pelo menos igualmente alta. Durante o período de 10 anos entre os censos, pelo menos 50% dos trabalhadores rurais de Utah foram reclassificados como fazendeiros, enquanto 15% ou menos se tornaram artesãos qualificados. A mobilidade rural em Wisconsin era mais ou menos a mesma. A maioria dos trabalhadores do campo e arrendatários se tornou dono de fazendas em 1 ou 2 décadas. A mobilidade ascendente foi ainda mais forte ao longo das gerações. Uma amostra de 1890 de filhos de trabalhadores de colarinho azul revela que 43% tinham empregos de colarinho branco. Mudanças de riqueza mostravam padrões similares. O fazendeiro médio de Wisconsin triplicou o valor de suas propriedades entre 1860 e 70. Mesmo em uma cidade relativamente estagnada como Newburyport, Massachusetts, onde houve pouca mudança na estrutura ocupacional local, 48% dos trabalhadores possuíam propriedades em 1870, em comparação a apenas 11% em 1860. And promise to give all I've got to give to make all your dreams come true. In all the world you'll ever find a love that's true as mine. Viajantes europeus ficavam maravilhados com a prosperidade dos trabalhadores americanos.
apesar de suas remunerações ser tão baixa que suas esposas tinham de fazer serviços de faxina ou costura para equilibrar as despesas. Em parte porque os americanos realmente estavam mais bem de vida que seus semelhantes na Europa, mesmo com a baixa remuneração geral. Os trabalhadores ingleses comiam menos da metade da carne que os trabalhadores americanos, enquanto os irlandeses praticamente não comiam carne alguma. Uma fração substancial dos trabalhadores inferiores americanos, além disso, era de imigrantes recentes, que costumavam ser jovens e solteiros e gastavam desproporcionalmente em roupas de diversão. Então a impressão de viver a vida boa tinha parte de verdade. Ainda assim, a imigração em grande escala, 5,2 milhões de imigrantes, só nos anos 1880, para uma base populacional de 50 milhões, exercia uma pressão constante para baixo nos salários dos recém-chegados. Mas a mobilidade ascendente era bem alta entre alguns grupos de imigrantes. Imigrantes alemães em Poughkeepsie, creio que é isso aí, subiram a escada ocupacional mais de 2 vezes mais rapidamente que trabalhadores nativos. Ser de classe média era muito mais que uma questão de dinheiro. Era um estilo de falar, vestir e se comportar, toda uma abordagem de vida. Segundo um comentário contemporâneo, a classe média tornou-se muito ligada a categorias de trabalho não manual. Apesar de uma balconista de loja de departamento ganhar muito menos que um trabalhador qualificado, ela tinha mais possibilidade de ser considerada de classe média. As lojas de departamento se esforçavam muito para transmitir essa imagem e dedicavam grande esforço no treinamento para melhorar sua fala e seu comportamento. Queriam damas para servir damas. No início, a mão de obra feminina era chamada de shop girls, o que soava de mau gosto. A maioria das lojas mudou-se para saleswoman. E nos anos 1890, as próprias balconistas insistiam em sales ladies. Para uma garota irlandesa imigrante, ser balconista na Winnemakers era algo que conferia um status enorme. E só as melhores e mais inteligentes conseguiam chegar lá. O trabalho era muito duro. Dia de 16 horas era padrão na época de Natal. Mas as reclamações de especialistas em história do trabalho de que o emprego de balconista era um emprego sem futuro parece anacrônica. As garotas estavam muito satisfeitas em escapar do trabalho domésticos ou em fábricas, e o ambiente da loja era empolgante. A baixa remuneração das balconistas era uma exceção. O pagamento da maioria dos trabalhadores não manuais era surpreendentemente alto. Cruzar a linha divisória entre manual e não manual era um grande passo financeiro na direção do estilo de vida de classe média. A Harper's publicou um artigo em 1887 sobre um trabalhador típico americano e sua família, que tinha uma casa agradável no jardim do Brooklyn. O pai era um carpinteiro que ganhava cerca de $900 por ano, perto do máximo que um carpinteiro podia esperar. Suas 2 filhas e seu filho viviam em casa, e todos estavam empregados. As moças trabalhavam em uma fábrica de chapéu de palha, levando para casa juntas $712, apesar de terem vergonha de dizerem às amigas que trabalhavam em fábrica. Mas o filho, que era funcionário de escritório em grande armazém, ganhava $1.092. Em suma, era o único qualificado como classe média, segundo o teste dos $1.000 por ano de Walt Whitman.
Apesar de empregos white collar corresponderem por apenas 7% do emprego total em 1880, eram sem dúvida a onda do futuro. Entre 70 e 80, o número de funcionários e copistas de escritórios quadriplicou. O número de guarda-livros e contadores dobrou. As equipes dos escritórios e de seguradoras dobrou também. As equipes dos escritórios das ferrovias e bancos dobraram. E o número de caixeiros viajantes quadriplicou. Os funcionários de escritórios eram em sua maioria homens. Se os salários iniciais eram muito baixos, o progresso podia ser rápido. O jovem John Rockefeller não tinha a intenção de passar sua vida como um guarda-livros assistente, mas era uma maneira perfeita de aprender realmente do que se tratava um negócio. Edward Taylor, um contemporâneo de Rockefeller, não era nenhum magnata, apesar de bastante ambicioso. Ele deixou a escola para trabalhar no escritório de um importador de artigos de armarinho em Nova York, mas reclamou do pagamento, apenas $50 por ano. Quando tinha 21 anos, estava ganhando $450 por ano. No ano seguinte, foi para outra firma por $1.000 por ano e então tornou-se caixeiro viajante por $1,2 mil. E aos 25 anos tinha o seu próprio negócio. Comerciante e aprendiz era uma descrição de trabalho melhor que escriturário. O especialista em história empresarial Olivier Zuns analisou as inscrições para cargos em escritórios em uma ferrovia com base em Chicago, nos anos 1780 e 1880 e 1890. Quase todos os candidatos tinham menos de 25 anos. Eram nascidos nos Estados Unidos. Tinham frequentado a escola secundária e suas cartas eram bem redigidas e claras, escritas em letra muito legível ou bem datilografadas. Eles destacavam seus hábitos profissionais, seu caráter e confiabilidade, sua sobriedade e ambição. Muitos, como Rockefeller, tinham alguns anos de faculdade de administração. O ganho médio de um escriturário de ferrovia em 1880 era de $800 por ano, bem acima da norma da área, de $500 por ano para um trabalhador qualificado e $300 por um não qualificado. Um funcionário de seguradora que ganhava $1,2 mil por ano, aos 30 anos tinha sua própria casa, uma esposa e 4 filhos, e podia pagar uma cozinheira. Os salários de muitos empregos de colarinho branco costumavam ser muito mais altos. Quase todos os escriturários homens do Tesouro tinham salários anuais acima de $1,2 mil por ano em 1881. Compradores, homens e mulheres do Macy's em 1871 tinham salários base entre $1,2 mil e $1,5 mil, provavelmente mais comissões. E um comprador no fim dos anos 1800 ganhava $4 mil garantidos. Contadores e guarda-livros ganhavam $2 mil, mesmo nos primeiros anos desse período, enquanto os salários de $1,5 mil aparentemente eram comuns em empresas seguradoras. Os salários crescentes, ainda por cima, coincidiam com os preços em queda consistente. Esposas que trabalhavam eram raras nas casas de trabalhadores de colarinho branco. Em 1870 e 1885, 25% dos jovens funcionários de escritórios de Boston tinham se tornado profissionais ou empresários independentes, apesar de quase o mesmo número, de modo surpreendente, ter se tornado trabalhador manual, mesmo que principalmente em categorias qualificadas.
Mas em 1885 a ascensão não exigia mais abrir um negócio. O crescimento exponencial de abrangência e extensão das ocupações de colarinho branco significava que um jovem ambicioso normalmente podia conquistar status, poder e uma boa renda ao longo de uma carreira em uma empresa única. Com o crescimento da população white collar, houve uma presença étnica cada vez maior nos quadros. Uma amostragem de funcionários de escritório em 1890 na Filadélfia mostrou que 31% eram étnicos, provavelmente alemães ou irlandeses, enquanto os trabalhadores manuais eram ocupados por italianos ou pelos imigrantes recém-chegados da Europa Oriental. I'm gonna live and laugh and love just for today. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Drink every drop of happiness till they cover me up. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. I'm gonna live, gonna laugh, gonna love. Me gusta mucho. Uhul! A rigidez da separação entre trabalhadores de colarinho azul e os de colarinho branco estavam sob desafio constante, especialmente por artesãos que tinham conquistado o estilo de vida de classe média. A renda declarada por artesãos proprietários, na verdade, costumava ser baixa, mais ou menos o mesmo dos trabalhadores qualificados comuns. Mas isso pode ser um fenômeno provocado pela forma dos relatos. Homens de negócios que começaram como artesãos e geravam rendas de classe média sólida costumavam rotular a si mesmos de gerentes ou negociantes. E conforme seus negócios cresciam, as tarefas de colarinho branco ocupavam muito mais de seu tempo, com vendas, encomenda de suprimentos, contratação e treinamento de trabalhadores, contabilidade. Já em meados do século, empresários artesãos de sucesso podiam ser vistos buscando com determinação uma posição sólida de classe média, sem perder o contato com seu ofício. Uma maneira era participar de sociedades científicas mecânicas, que examinavam novas ferramentas e tecnologias, recomendavam padrões de qualidade ou faziam lobby pela proteção comercial. A ASME, durante a presidência de Alexander Hawley, nos anos 1870, foi uma das primeiras e mais bem-sucedidas dessas organizações. Uma decisão que virava o estômago do pequeno fabricante que valorizasse seu relacionamento com seus artesãos era adotar ou não processos mecanizados que eliminariam a necessidade de habilidade para realizar o trabalho. A casa de uma pessoa era o sinal mais visível de status. No início do século, a maioria vivia em fazendas familiares, que se pareciam e cheiravam como fábricas rurais. A sobrevivência era questão de trabalho brutalmente duro e muitos filhos. As casas eram pintadas apenas uma vez, quando construídas, se é que eram pintadas. Os quintais eram cheios de lixo e de animais. O sabão era usado para roupas, não pessoas. O crescimento acelerado nos anos 1840 e 50 e a comercialização estável da agricultura se refletiam em casas de fazenda maiores, mais mão de obra contratada, melhor higiene e uma quantidade de coisas como talheres e carpetes. Em 1870, a maioria dos americanos não morava mais no campo. E a distância crescente entre o trabalho e a residência, reforçada pelo trânsito público, transformou a casa no coração dos laços familiares, após as atividades do dia. Um lar. Com a inauguração da Ponte do Brooklyn em 1883, o Brooklyn logo se transformou em um subúrbio dormitório de Manhattan. As lanchonetes, um chiqueiro na hora da comida, espalhavam-se por todas as áreas comerciais. A tecnologia impulsionou a transição. A Balloon House,
de estruturas com vigias criadas no meio oeste de pouca madeira nos anos 1830 reduziu drasticamente os custos de matéria-prima e permitiu objetos maiores e mais flexíveis. Nota de rodapé: balloon houses, casas balão, foram um precursor conceitual do arranha-céu de estrutura de aço. Até então, as paredes se autossustentavam, o que exigia uma construção pesada. Mas quando a estrutura passou a dar a sustentação, a parede pôde se tornar uma barreira muito mais fina contra o clima. Fim da nota. Máquinas de trabalhar, madeira, sempre foram uma especialidade americana. E as fábricas de móveis, muitas delas em torno das florestas de madeira dura de Michigan, produziam grandes quantidades de móveis decentes e bem baratos. Mesmo nos anos 1850, como tinham descoberto os investigadores britânicos do sistema americano, uma fração substancial das portas e madeiras era produzida em massa em ambientes de fábrica. Nos anos 1870, kits para montar uma casa produzidos por máquinas podiam ser comprados pelo correio. Um fabricante anunciava uma variedade que ia de casa de 3 aposentos de $350 a uma igreja com torre e a 400 assentos de $5.000. Havia uma enorme variedade de estilos de projeto. Romanesque Revival, Chateau, Queen Anne eram muito populares. E a indisponibilidade imediata e fácil de ornamentos produzidos por máquinas, como cornijas e ornatos. Teares mecânicos reduziram o preço de um tapete de lã para bem menos de $1 por metro. Um tapete de lã decente, é claro. Quando as máquinas conseguiram moer os pigmentos em grãos finos o suficiente para serem solúveis em óleo, a produção de tinta deu um salto de ofício para a indústria, com múltiplas opções de cor, armazenadas em lata de metal seladas e produzidas em massa. O custo das casas novas caiu a níveis acessíveis para trabalhadores manuais, se eles pudessem financiá-las. As hipotecas eram curtas, normalmente de 5 a 7 anos, e exigiam sinais substanciais. Mas sociedades de construção e empréstimo se multiplicaram às dezenas de milhares para compensar a falta de poupança. Os espaços domésticos tornaram-se mais formais e padronizados. O lar de classe média tinha um vestíbulo de entrada, uma sala de visita formal ou sitting room, normalmente uma sala de estar menos formal, uma sala de jantar que realmente era usada para as refeições, uma cozinha e uma área de serviço no primeiro andar. A escada dos fundos da cozinha era para as crianças e empregados, enquanto a entrada do vestíbulo na frente era reservada às descidas estilizadas para receber convidados. Os quartos e banheiros ficavam no segundo andar. As crianças normalmente tinham suas próprias camas, mas ainda dividiam quartos. Conforme as casas cresceram em tamanho, tornou-se normal ter pensionistas, mesmo em áreas de classe média. Na verdade, quartos alugados em casas de família passaram a ser moradia padrão para pessoas solteiras nas cidades, e elas normalmente eram tratadas quase como membros da família. No campo, as casas seguiam projetos parecidos. O fazendeiro, reclamando que sua casa era maior que o celeiro, era uma piada corrente. A falta de saneamento retardou o crescimento populacional por várias décadas. Doenças transmitidas pela água, como o cólera e o tifo, foram assassinos perigosos até boa parte do século XX, responsáveis por 25% de todas as mortes por doenças infecciosas em 1900.
As mulheres e criados ainda usavam bombas manuais para obter água nos anos 1870. Mas no fim da década, a maioria das cidades grandes levava água, sem filtragem ou cloração, até as casas em muitas, se não na maioria, de suas áreas residenciais. Os banheiros não eram conectados a sistema de esgoto. A latrina do quintal, ou, em muitas áreas mais pobres, a latrina da vizinhança, foi substituída por privadas internas. Descargas de água que despejavam os objetos em uma fossa eram apropriadas para áreas menos densamente povoadas, enquanto urbanistas faziam experiências com uma série de dispositivos de sanitários de terra. Muitas cidades tinham iluminação a gás, pelo menos nos melhores bairros, e quase todo mundo tinha um lampião a querosene. Foi marcante quando Pierpont Morgan conectou sua casa à eletricidade em 1882. Isso exigia um gerador no porão, mas a eletricidade residencial não seria padrão até os anos 1920. O papel das mulheres de classe média foi transformado junto com suas casas. As esposas se tornaram donas de casa, árbitras da vida doméstica, a força civilizadora oficialmente escolhida pela sociedade. Elas tinham de ensinar seus homens a comer com garfos, a parar de derramar o chá no pires para esfriar e nunca, nunca cuspir na mesa. As Harpers observou que as esposas legislavam por nossas roupas, etiquetas e maneiras sem medo de veto. Na verdade, é a influência mais sutil e onipresente em nossa terra. Cursos de economia doméstica proliferaram nas escolas secundárias e nas faculdades resultantes das concessões estaduais de terra. O consumidor educado era um papel absolutamente novo e havia uma torrente de livros de aconselhamento e manuais de instrução sobre como tirar o melhor proveito da fartura. De repente, ser de uma classe média era uma estratégia de vida, não apenas uma categoria econômica, e uma estratégia administrada principalmente por mulheres. As táticas incluíam famílias menores, maior concentração na criação e educação dos filhos, administração cuidadosa do orçamento para manter os símbolos de status necessários, sem extravagância, e transmitir às crianças hábitos de prudência e comportamento respeitável. As classes médias altas, que não chegavam a ser ricas, viviam muito bem. Os Mark, Isabel e Basil, protagonistas de A Hazard of New Fortunes, de William Dean Howells, 1890, têm mais de 40 anos. E quando a história começa, estão de mudança de Boston para Nova York. Basil está trocando um trabalho chato em uma empresa de seguros por um cargo editorial que paga $3,5 mil por ano, enquanto a herança de Isabel dá a ela $2.000. Sua renda conjunta em valores atualizados seria de cerca de $66 mil. Nota de rodapé. Aqui a questão interpretativa é entre o uso de comparações monetárias e paridades de poder de compra, PPC, que tenta corrigir as diferenças de preço. Hoje, por exemplo, um chinês de classe média pode adquirir serviços pessoais muito baratos, como empregadas domésticas e serviços afins, que não são capturados em comparações monetárias entre o dólar e o dólar renminbi. Índices de PPC fazem com que o lar chinês pareça muito mais rico. Com base no PPC, os Mark
estavam em situação muito melhor que o típico gerente intermediário de uma seguradora dos nossos dias. Mas as cestas de compra são muito diferentes para construir comparações significativas. Fim da nota. Eles estão muito preocupados com a mudança, especialmente em relação a dinheiro. Eles têm uma casa própria em Boston, têm uma empregada que mora, Margaret, e uma lavadeira. São muito viajados, sempre de primeira classe e com muitas malas. Eles têm 2 filhas e um filho, Tom, que está terminando o secundário. Tom tinha planejado naturalmente entrar para Harvard e está irritado com a perspectiva de ter de ir para a Colômbia. Quando eles começam a procurar uma casa, Isabel estabelece suas exigências para um apartamento em Nova York. Abre aspas. Para começar, elevador e aquecimento a vapor são sine qua non e não pode ser acima do terceiro andar. Cada uma de nós deve ter um quarto. E você, o seu estúdio. E eu, minha sala íntima. E cada um das 2 meninas deve ter seu quarto, com a cozinha e sala de jantar. Quantos são? E a cozinha deve ser clara. E todos os quartos devem ter iluminação externa. E o aluguel não pode passar de $800 pelo inverno. Só vamos conseguir $1.000 por toda a nossa casa. E precisamos guardar um pouco disso para cobrir as despesas da mudança. Mais tarde, eles concordam que também devem ter um quarto para Margaret. Tom vai morar na faculdade. Fecha aspas. Howells conta de maneira muito divertida o choque dos Mark com os preços de Nova York e sua decisão de aceitar apenas 6 aposentos e um banheiro por um preço bem mais alto do que esperavam pagar. Margaret pode ser espremida em algum lugar e as meninas vão dividir um quarto. Basil vai abrir mão de seu estúdio e elas vão mandar as roupas para lavar fora. Nova York, é claro, era um caso especial, assim como é hoje. Um projeto de casa muito popular na Filadélfia, para pessoas de meio moderados, segundo o projetista, tinha 312 metros quadrados em 3 andares. Ela podia ser construída por $3.000 a $3.500, um preço que estaria facilmente ao alcance dos Marks. Stuart Blooming observa que tais casas eram muito maiores do que aquelas do homem médio no fim do século XVIII. Muito provavelmente bem maior do que a casa do próprio professor Blooming. É cerca de 50% maior do que a residência média hoje nos Estados Unidos. É claro que uma casa desse tamanho supunha a existência de criados. O comportamento e os valores da classe média se infiltraram por grande parte da população, mesmo nos menores lares dos trabalhadores manuais. As esposas diligentemente acrescentavam pequenos toques às suas salas, para que ficassem mais parecidas com salas de estar. Retratos de família, carpetes, algumas flores. O salário real dos trabalhadores cresceu consistentemente durante os anos 1870 e ainda mais rápido nos anos 1880. E as mulheres das classes mais baixas começaram a ajustar sua renda, produzindo atividade de acordo com seus deveres domésticos, apesar de, em sua maioria, ainda terem de trabalhar. Em suma, as mulheres eram mais pobres, ficavam com o pior dos 2 mundos, como costuma acontecer nas famílias de mais baixa renda em nossos dias. But don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think you'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, you might have blown up and killed this man.
Mas havia mudanças perceptíveis nos padrões de emprego. Por exemplo, mulheres irlandesas começaram a receber pensionistas em vez de trabalhar fora. Crianças de classe média trabalhadora não ficavam na escola pelo mesmo tempo que as outras crianças. Mas ainda assim, seus índices de frequência cresceram. Escolas urbanas, públicas e paroquiais e centros comunitários catequizaram as virtudes de classe média da higiene, prudência, parcimônia e trabalho duro. Nos anos 1880 e 1890, viram um grande aumento do interesse reformista na educação pública, que entrou por boa parte do século XX. Grande parte dele foi motivada pela exigência dos negócios por trabalhadores capacitados e tinha um tom assustadoramente funcional. Como em O estudante deve ser capaz de se adaptar rapidamente aos rigores da linha de montagem industrial. E havia uma canalização consciente dos filhos de imigrantes e das classes trabalhadoras para os cursos de treinamento manual. Esse mesmo período viu a introdução em todas as partes de escolas com níveis. Acabaram as escolas de apenas uma sala. E testes padronizados e padrões e certificações mínimos para professores. A taxa de matrícula aumentou muito nos anos 1870. Então retrocedeu depois de 1880. A queda provavelmente reflete o crescimento da imigração, pois as matrículas das escolas secundárias aumentaram 150% só na década de 1890. Escolas de treinamento comercial que ofereciam cursos noturnos se espalharam como cogumelos. Os valores de classe média se espalharam tão rápido, em parte, porque o status era alcançável por quase qualquer pessoa jovem com energia e ambição. Os romances de Horatio Alger voavam das prateleiras. As recompensas de andar para frente eram palpáveis, porque, de repente, haviam muitas coisas para comprar. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir, meu jovem magnata. Uhul!